vamos ler palavra de Deus. Nós estamos há 3 domingos com hoje, ministrando sobre apenas 2 versículos da Bíblia, que se encontram no primeiro livro de Crônicas, no seu capítulo de número 4, Crônicas 4, versos 9 e 10. Esses textos dão base para uma série de mensagens, 4 mensagens, 4 domingos, que nós chamamos Deus Conta com Você. E o propósito dessa série é despertar cada um de nós para a realidade que Deus poderia fazer todas as coisas sozinho. Mas Ele escolheu chamar os seres humanos, contar com os seres humanos, comigo e com você, para que Ele se manifestasse nesse mundo. Então, desse ponto de vista, não há nenhuma pessoa no mundo que não tenha um dom, uma habilidade, que não possa servir a Deus e as pessoas. Portanto, ser cristão é necessariamente você estar engajado no reino e na vontade de Deus, no que Deus está fazendo nesse mundo. Se você não está fazendo nada em relação ao reino de Deus, você deve se perguntar se você de fato nasceu de novo. Porque os nascidos de novo nascem para uma nova vida, um novo estilo de vida, nascem para a vida de Deus, que começa agora e entra para a eternidade. Foi a promessa de Jesus de Nazaré. Então todos nós somos chamados, crianças, jovens, adultos, pessoas com doutorado, pessoas com a 4ª série primária, pessoas com capacidade de fazer bolo para as reuniões, outros capacidade de fazer evangelismo, outros com capacidade de tocar músicas, de cantar, outros com possibilidade de liderar grupos pequenos, outros que serão bênção na sua faculdade, no seu trabalho, outros que serão empresários que sinalizam o reino de Deus. Todos, sem exceção, são chamados para servir a Deus, servir no reino de Deus. E uma dessas pessoas é Jabes, esse homem que nós estamos estudando juntos, a vida deles, cuja informação só tem 2 versículos na Bíblia, nada mais. Não se fala mais o nome desse homem, mas é o suficiente para tirar eu e você da nossa zona de conforto e entender para o que e para que Deus está nos chamando. Então nós vamos ler esses 2 versos. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Palavra de Deus que diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel e disse: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Eu vou repetir novamente. Jabes orou ao Deus de Israel e disse: Senhor, me abençoa e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E diz a Bíblia: e Deus atendeu ao seu pedido. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, obrigado pela tua palavra que nos está sendo dada desde o começo desse culto. Tua palavra já foi cantada, tua palavra já foi realizada num abraço. A tua palavra já foi também ministrada nas orações pelos enfermos. A tua palavra foi vivida nas ofertas, onde nós nos doamos. E agora a tua palavra também será pregada. Nós clamamos pelo Espírito Santo a nos conduzir, que Ele nos leve a falar não aquilo que nós achamos, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Revela o teu propósito, fala aos corações, Senhor, transforma vidas, salva pessoas do desespero, dá direção àqueles que estão sem rumo, e faz das pessoas um terreno
fértil para que a tua palavra germine. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós. E Jabes, esse homem cuja história nós lemos, entendeu esse chamado de Deus. Jabes era uma dessas pessoas em que a sorte não sorriu para ele. Jabes era uma dessas pessoas que tinha tudo para não ser ninguém na vida, e mais do que isso, era uma pessoa para se ver uma pessoa humilhada, uma pessoa sem perspectiva. O seu nome já o deixava numa situação difícil. Jabes significa aquele que nasceu trazendo dor. Então, é uma pessoa absolutamente sem expectativas para a vida. Mas ele entendeu que Deus tinha um chamado para ele. Ele entendeu que Deus contava com cada ser humano. Que Deus escolheu se manifestar através de seres humanos como eu e você. É assim que Deus se manifesta no nosso mundo. E é por isso que nós escolhemos essa oração de Jabes. Uma oração, 4 pedidos. Uma oração e uma vida inteira sendo delimitada. Uma oração de um homem obscuro na Bíblia, num livro meio obscuro de crônicas, onde só tem nome de pessoas. Mas Deus escolheu deixar registrado a história desse homem chamado Jabes, que só tem 2 versículos na Bíblia, e que está cheio de ensinamentos e lições de como Deus conta comigo e com você. Não importa quais forem as condições que você veio ao mundo. É possível que você tenha chegado à existência numa família em que parece que você foi um acidente. Talvez você foi até fruto de uma gravidez indesejada. Talvez você foi surpresa até para o seu pai e para sua mãe. Mas para Deus você não foi nenhuma surpresa. Deus colocou você nesse mundo e Ele tem um propósito para você nesse mundo. E até que você descubra esse propósito e o viva, você vai ter sempre um vazio dentro do seu coração. Talvez você tente preencher com outras coisas. Eu tenho dito aqui que o problema do mundo não é que o mundo é apenas mau, que é imoral, que é corrupto, que é indecente. O problema do mundo é que as coisas ruins estão chegando à vida das pessoas como uma tentativa de preencher no coração humano aquilo que só Deus pode preencher. Por que é que você acha que uma pessoa é tão maluca, por exemplo, por esportes radicais? É porque ela está querendo uma adrenalina que cada vez precisa mais. Só que essa busca, na verdade, é uma busca por Deus. Enquanto Deus não preencher isso, vai ser uma busca por adrenalina após a outra. Por que você acha que uma pessoa é materialista? Porque ela está tentando preencher algo dentro de si, comprando, tendo, possuindo, coisas que só Deus pode preencher. Por que uma pessoa é viciada em sexo, em pornografia, ou qualquer outra coisa? Porque na verdade é uma busca por uma coisa que está além da pessoa, e ela está tentando se satisfazer com coisas desse mundo. E tudo que é tentado colocar no lugar de Deus, ao invés de libertar, aprisiona. Ao invés de trazer liberdade, prende mais. E é por isso que você vê pessoas, por exemplo, que estão tentando procurar uma abstração na cocaína, na maconha, no crack, e cada vez mais vão se aprisionando. E eu diria, há pessoas procurando Deus, onde Deus não está, e Deus pode não estar na religião. Tem pessoas ficando viciadas na religião. Tem pessoas ficando viciadas nos ritos. Tem pessoas ficando viciadas nos símbolos de fé. Tem pessoas ficando viciadas em campanhas. Tem pessoas ficando viciadas nele mesmo. E tudo isso é uma busca pelo Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz que o Deus verdadeiro não só é o Deus criador de todas as coisas e domina sobre todas as coisas,
mas ao mesmo tempo é o Deus que mora no coração do ser humano contrito e arrependido. Portanto, Deus mora aí dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Você é a morada espiritual de Deus. E é por isso que você deve inclusive cuidar do seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você deve cuidar da sua alma e do seu espírito, porque você é a imagem do Deus vivo nesse mundo. Jabes entendeu isso, e é por isso que ele faz uma oração e faz 4 pedidos. Nós vimos alguns domingos para trás que o primeiro pedido de Jabes, ele pede para ser um abençoado. E quem é que não quer ser abençoado? Mas o pedido de Jabes, ele mostra uma realidade muito maior do que normalmente nós temos ideia. A convicção de Jabes era que se Deus o lhe abençoasse, e ele fala assim, Deus pode me abençoar, porque se o Senhor resolver me abençoar, se as tuas bênçãos fluírem para dentro da minha vida, essas bênçãos não pararão aí. Eu serei um agente repartidor dessas bênçãos. E talvez você pergunte assim, pastor, como é que a gente sabe disso? Se isso não está sendo dito nesse versículo que a gente leu. É aí que nós estamos aproveitando para ensinar a igreja que a Bíblia interpreta a Bíblia. Tudo que você quer saber sobre a própria Bíblia tem interpretações em outros lugares, em outros livros, em outros escritores. E é por isso que nós estamos passeando pela Bíblia Sagrada, em Tiago, em Paulo, nos Evangelhos, nos profetas, para a gente entender a vontade de Deus. Gente como Jabes se torna um canal de bênçãos através das quais Deus abençoa todas as pessoas que estão ao redor. E eu queria que você tivesse essa convicção no seu coração tão clara, que você pudesse ser um agente de Deus hoje. E dizer para quem está perto de você, diga assim, eu sou um abençoado. Sabe o que isso significa? Que eu vou repartir bênçãos com você. Pois é. Jabes cria absolutamente que Deus não estava interessado apenas numa parte da vida dele. Não estava interessado apenas no domingo à noite dele. Jabes cria que Deus estava interessado no jeito que ele vivia, no jeito que ele trabalhava, no jeito que ele descansava, no jeito que ele cuidava dos filhos e da família, no jeito que ele empreendia negócios. Jabes, ele tinha convicção que Deus estava interessado em todos os aspectos da vida dele. É por isso que ele diz, Deus me abençoa, porque se o Senhor me abençoar, eu vou repartir essas bênçãos. Segundo o pedido de Jabes que nós vimos domingo passado, Jabes pede a Deus e diz assim, Deus, além de me abençoar, aumenta as minhas terras, aumenta a minha influência. E nós vimos o que Jabes está pedindo, não é a oração da prosperidade apenas, não é a oração para acumular coisas. O que Jabes está pedindo é trabalho. O que Jabes está pedindo é a oportunidade de servir. O que Jabes está pedindo é dizendo assim, Deus, eu estou me colocando à disposição do Senhor, para que estando à disposição eu possa ser um instrumento de Deus nesse mundo. Então hoje eu estou tendo influência sobre um grupo de pessoas, mas se o Senhor aumentar a minha influência, mais pessoas serão abençoadas. Eu vou aconselhar mais gente, eu vou orar por mais gente, eu vou servir mais pessoas, eu vou ter influência nos meus círculos na faculdade, no meu trabalho, aonde eu estiver, aumenta a minha influência, porque eu quero tornar o reino de Deus conhecido e sinalizado no mundo. E hoje nós estamos diante do terceiro pedido de Jabes. Depois dele pedir que queria ser abençoado, e depois dele ter pedido que queria ser mais influente, agora Jabes pede o seguinte, é um pedido ainda mais ousado. Porque Jabes fala assim, olha, eu quero ser abençoado, Deus. Eu quero ter mais influência. Mas eu só quero essas duas coisas, e é o terceiro pedido dele, se a tua mão estiver sobre a minha vida.
Esse Jabes é um cara especial, porque ele não pede pouca coisa para Deus. Ele só pede para Deus que a mão de Deus esteja sobre a vida dele. Note que o pedido desse homem revela profundas lições para a minha e para a sua vida. Aliás, nós cantamos aqui, ser amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus precisa desenvolver uma intimidade tal com Deus, que é capaz de falar nesse nível de intimidade com o Senhor. Deus, eu quero essas coisas, mas eu só as quero se a tua mão estiver comigo. Veja que no primeiro pedido de Jabes, ele está pedindo para ser um tipo de pessoa. Ele quer ser um tipo de gente. Que tipo de gente? Gente que é um canal de bênçãos para abençoar o mundo. É esse tipo de gente que ele está querendo ser. No segundo pedido, ele agora está pedindo que Deus não só faça ele esse tipo de gente, mas que ele seja uma vida que inspira os outros. Então ele diz assim: Deus, além de ser um abençoado, eu quero ser uma pessoa que inspira os outros, eu quero influenciar os outros. Eu quero levar as pessoas a viver vida nova em Deus. Eu quero que antes que eu proclame o Evangelho com a minha boca, eu quero proclamar o Evangelho com o meu testemunho de vida. As pessoas nem precisarão ouvir o que eu falo, elas olharão para a minha vida e verão a glória de Deus, verão a bênção de Deus na minha vida. Ele estava pedindo para Deus para ser gente como Abraão. Abraão foi uma dessas pessoas que foi um abençoado. Eu sei que muitos de nós costumam olhar para Abraão como uma pessoa que recebeu muitas bênçãos. Mas a Bíblia diz que Abraão foi abençoado porque nele, Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Então, Abraão não foi apenas alguém que recebia as bênçãos de Deus. Ele foi um canal de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Jabes estava orando para ser desse jeito. Ele queria também mais trabalho e mais influência para ser uma pessoa que inspirava outras pessoas a serem as melhores pessoas que puderem ser nesse mundo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu também quero fazer essa oração nessa noite. Eu quero ser um abençoado para poder abençoar. Eu quero ter influência para poder influenciar. Mas acima de tudo, acima de qualquer coisa, que a tua mão esteja comigo. A oração de Jabes é tão impressionante que ela faz a gente lembrar um outro personagem bíblico que orou de forma muito semelhante. E quando a gente começa a olhar para essa oração, a gente vai ver que essa oração de Jabes é uma das orações mais recorrentes da Bíblia. A verdade, ela está por toda a Bíblia. Ela só está sendo dita de forma diferente. Por exemplo, teve um homem na Bíblia, seu nome Moisés, que ele orou essa oração de Jabes. Veja, Moisés era o homem escolhido de Deus para tirar a nação que era escrava no Egito e conduzi-la por um deserto até que elas chegassem na terra prometida, Canaã. Você conhece essa história? Essa história nos diz que levaram-se 40 anos até que isso acontecesse. Mas chega num momento crítico que Deus fala assim: Moisés, sobe no monte, o monte Sinai, que eu vou dar as leis pelos quais eu vou reger a nação de Israel. E Moisés sobe. Quando Moisés está lá no monte e a glória de Deus está se manifestando no monte, lá embaixo está o povo. E acontece aquilo que Provérbios diz: sem lideranças justas, o povo se corrompe. Isso acontece. Moisés está lá no monte e o pessoal na gandaia lá embaixo. E se não bastasse, Arão, que era para ser o líder espiritual deles, ajuda o povo a pecar mais ainda.
pede os brincos das mulheres, os colares, as bijuterias. Não, bijuteria Arão acho que não pediu, não. Tinha que ser coisa assim. Não, biju não podia porque tinha que ser ouro, que ele tinha que derreter. E ele pediu tudo isso e fez um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar o bezerro. Deus se volta contra a nação de Israel e diz assim: Moisés, eu vou punir esse povo. Aliás, eu vou exterminar esse povo, porque esse povo é desobediente. E Moisés fala assim: não, Deus, não faz isso. Não faz isso, porque o que as nações vão dizer do Senhor? O Senhor prometeu levar elas até Canaã. E Deus fala: mas esse povo não cumpriu a parte da minha aliança. Aí Moisés se volta para Deus e faz uma das declarações mais corajosas da Bíblia. Porque ele fala duas coisas para Deus. Ele diz a primeira assim: Deus, se o Senhor não fizer isso, então risca o meu nome do teu livro. Você teria coragem de falar isso para Deus? E ainda mais por causa de um povo desobediente. Você já pensou o teu irmão pecar e você falar no lugar dele: Deus, se o Senhor não perdoar ele, risca o meu nome do teu livro? Será que você faria isso? Mas não basta aí. Além de Moisés falar isso para Deus, ele se volta para Deus e diz assim: tem mais, Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor pode perdoar esse povo. E o Senhor vai acabar perdoando esse povo. Mas eu não vou aceitar qualquer outra coisa que não seja a tua presença dirigindo a gente. Porque Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu sei que esse povo é ruim mesmo, mas eu vou fazer o seguinte: o meu lado da promessa eu vou cumprir. Eles vão chegar até Canaã, mas eu não irei com eles. Eu mandarei um anjo à frente de vocês, ele vai conduzir, vocês vão chegar lá, mas a minha presença não estará com vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Moisés, vocês vão ter sucesso no empreendimento de vocês. Vocês não estão querendo chegar em Canaã? Eu vou permitir que vocês cheguem, mas a minha mão não acompanhará vocês. Essa expressão de Deus para Moisés leva a gente a ver que em momentos críticos da nossa vida, Deus espera que surja homens e mulheres que sejam cheios de ousadia e que tenham tanta intimidade com Deus que são capazes de falar assim com Deus. Falar com Deus como um amigo, como alguém que você sabe que é dono de toda misericórdia, de toda graça. Gente com a percepção de Davi, que se é para cair nas mãos dos homens e de Deus, ele diz: eu quero cair nas mãos de Deus, porque em Deus há misericórdia. Gente que é suscitado no meio da crise, como pessoas diferenciadas no mundo. Um deles era Moisés. E essas palavras de Deus e Moisés, e de Moisés para Deus, mostram um primeiro princípio bíblico, que eu queria que você saísse daqui hoje e gravasse ele na sua mente, mas gravasse para o resto da sua vida, porque você vai precisar de entender o que a Bíblia está dizendo, no momento que você tem um projeto para desenvolver, no momento que o seu coração está querendo fazer algumas coisas, no momento que você está na iminência de tomar decisões, e você está se perguntando aqui: será que isso tem a ver com Deus? Ou se não, você está naquele momento de crise, às vezes crise de meia-idade, crise profissional, que você fala assim: puxa, eu ainda não aconteci, eu ainda não usei todo o meu potencial, eu já estou com idade X, ou eu já estou com tantos anos de trabalho, ou eu já estou não sei aonde, e você está no meio desses questionamentos. É fundamental que você abra os seus olhos e ouvidos espirituais e veja o que a Bíblia está ensinando, e que a Bíblia está ensinando na vida de Jabes e de Moisés. Primeiro princípio que eu aprendo aqui, escute bem: nada valerá a pena, nada mesmo, se a mão de Deus não estiver sobre você. Qualquer sucesso que você adquira, por mais que você seja bem sucedido em alguma área,
Se a mão de Deus não estiver sobre você, ou seja, se você não estiver no centro da vontade de Deus, você vai chegar lá, onde tem um monte de gente querendo chegar lá, e quando chegar lá, você vai ficar uma pessoa absolutamente irrealizada. Porque todo sucesso que não leva Deus em conta não é sucesso. Toda realização que a mão de Deus não está sobre a pessoa, não vale a pena. E é por isso que você vê aqui em São Paulo, por exemplo, em outros lugares do Brasil, pessoas que se formaram muito bem nas melhores universidades, pessoas que estão em posições de comando em empresas, pessoas que têm uma condição econômica muito grande, mas tem gente matando o outro fazendo picadinho. Tem gente matando o outro com a ajuda do namorado. Tem gente jogando o filho do não sei que andar do prédio. Porque chegaram lá. Mas chegaram lá e a mão de Deus não estava sobre essas pessoas. Então não basta a gente dizer apenas, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um abençoado. Porque isso só revela um desejo. Isso só revela uma vontade. É necessária a sua vontade, mas não é suficiente. Por que que não é suficiente? Porque uma vontade sem direção não adianta muita coisa. Veja, se você tiver um carro super potente, com motor, qual é um motor potente aí? 4 ponto o quê? Pessoal ligado em carro. Isso, 4 alguma coisa, motorzão, sei quantos cilindros. Você acelera mesmo, mas tira o volante. O que adianta o seu motor potente? Isso são os nossos desejos, as nossas pulsões. Eles são de Deus, eles estão em nós, porque Deus colocou. Mas se eles não tiver direção, não vai adiantar nada. É por isso que a mão de Deus precisa estar sobre a minha e a sua vida, para dar direção aos nossos planos, aos nossos projetos. Porque senão você vai ter um carro potente que não tem volante. Nada valerá a pena se a mão de Deus não estiver sobre nós, porque se você pedir influência a Deus, e Ele te der, isso é uma coisa muito boa e elogiável. Mas não poucas pessoas se perderam no meio da grande influência. Não poucas pessoas se perderam no meio da fama. Não poucas pessoas foram abençoadas, aquinhoadas por bênção de Deus, e se perderam no meio do sucesso. Então não basta apenas você ter desejo, vontade, ser abençoado e ter influência. Se a mão de Deus não estiver dirigindo a sua vida, você vai dar com os burros na água. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu preciso desesperadamente entender a sua direção para a minha vida. Não deixa eu tomar decisões precipitadas, sobre ira, sobre forte emoção. Eu preciso de direção. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre o meu coração, para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença, para que a tua mão esteja comigo, em nome de Jesus, amém. Mas o que é que significa ter a mão de Deus sobre a minha vida, como está orando e pedindo Jabes? Significa você submeter todos os seus dons, todos os seus talentos, todas as suas capacidades, inclusive todas as suas vontades, pegar tudo isso e colocar aos pés da cruz de Cristo e dizer como Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A melhor coisa que pode acontecer para um ser humano, em se tratando de ter a mão de Deus sobre a vida dele, é ele morrer. Quando a gente morre para a gente mesmo, nós nascemos para Deus. Quando a gente morre para as nossas vontades, a vontade de Deus nasce em nós.
Quando nós morremos para a nossa autossuficiência, Deus se torna suficiente em nós. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o grão de mostarda precisa primeiro morrer. Porque em morrendo ele germina. E germinando ele se torna uma árvore frutífera, frondosa. E é disso que Jabes está falando. Quando ele compreende que ele pode viver uma outra vida, ele ganha consciência de que o coração humano é enganoso. Diz para quem está perto de você assim, o seu coração. Fala assim, e olha que eu gosto de você, hein? Mas o seu coração é enganoso. Não se esqueça disso. Quando a gente ganha consciência que o nosso coração é enganoso, a gente começa a deixar de dar razão para a gente mesmo e começar a dar razão a Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe o que é se converter? Se converter não é você ir num culto e na hora do chamado apelo, os irmãos cantarem uma música bonita e você levantar a mão e vir aqui à frente e diz assim, eu venho como estou. Isso pode ser um símbolo e pode ter a sua validade, mas isso não é conversão na Bíblia. Conversão acontece num ser humano, não é quando ele vem para a igreja num domingo à noite, não é quando ele se torna gospel, não é quando ele se torna evangélico, não é nada disso. Conversão acontece quando você para de dar razão ao seu coração enganoso e passa a dar razão a Deus. Seu coração está dizendo uma coisa e você lembra, o meu coração é enganoso. Aí Deus começa a falar no seu íntimo e você fala assim, Deus, eu dou razão ao Senhor, pode falar. Pode falar que o teu servo ouve. Pode falar que o meu coração está aberto para ouvir. Transforma a minha vida, abre os meus olhos, não deixa eu me equivocar, eu quero que as tuas mãos estejam sobre mim. Isso é orar como Jabes, pedindo que a mão de Deus nunca se afaste da sua vida. Ter a mão de Deus sobre a vida é orar como Jesus. Como é que Jesus orava? Olha que interessante. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É orar como Jesus no Getsemane. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Isso é o que eu quero. Isso é que o meu corpo está dizendo agora. É que as minhas vontades estão querendo. Se possível, faz isso. Mas, todavia, seja feita a tua. Isso é fazer com que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Aliás, Paulo vai explicar que essa é a primeira diferença entre o primeiro Adão, o Adão lá do Éden, e o último Adão, Jesus Cristo. Adão fugiu de debaixo da mão de Deus e foi expulso do Éden para viver num mundo hostil. Já Jesus Cristo não, ele submetia tudo ao Pai. Ele vivia debaixo da mão de Deus, debaixo da presença de Deus, debaixo da vontade de Deus. E é por isso que um falhou, e é por isso que o outro foi totalmente vitorioso. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nada valerá a pena se a tua mão não me acompanhar. Amém, gente? Você vai se lembrar disso? Você vai se lembrar disso na hora de tomar decisões? Você vai se lembrar disso na hora de orar por projetos? Eu oro para que o Espírito Santo lembre você e fale lá no profundo do seu ser. Mas há uma segunda coisa que a oração de Jabes me ensina você. Esse homem que pede 4 coisas a Deus e cuja terceira é que a tua mão esteja sobre a minha vida. Jabes ora com a consciência de que Deus não está preocupado com a minha produtividade, ou seja, o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer. Deus está preocupado com a minha fidelidade a Ele, com a minha obediência a Ele.
Jabes ora com essa consciência. Em outras palavras, não é o que você faz que impressiona a Deus. Mesmo que sejam coisas muito boas, mas é com que coração você faz o que faz. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não olha as aparências, mas Ele olha o que a gente sabe que é enganoso. Que a Bíblia está dizendo que é enganoso. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha apenas no meu rosto e no seu rosto. Ele olha para dentro do nosso ser. Imagina você ter uma olhadinha de Deus que entra para dentro de você, perscruta o que tem lá dentro e fala assim: eu sei quem você é. E sabe qual é a boa notícia? Deus sabe quem eu sou e você é. Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe os nossos problemas, mas a boa notícia é: Ele continua me amando e amando você. Não é o que eu faço, mas é com que coração eu faço. Não é os dons meus que impressionam a Deus, mas é a minha motivação no uso dos dons. A Bíblia deixa bem claro em Mateus 7, que as nossas capacidades de fazer coisas não impressionam a Deus. Porque o capítulo 7 de Mateus vai dizer que no último dia, muitos chegarão dizendo assim: Deus, em teu nome nós curamos. E a gente acha que curar pessoas impressiona a Deus. Em teu nome nós expulsamos espíritos malignos. Em teu nome nós fizemos e acontecemos. E tudo isso é dom. E o que é que Deus diz para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês que fazem o mal. O impressionante é que Jesus chama de mal expulsar demônios, praticar curas, fazer algumas coisas que a gente chamaria de bem. E Ele está dizendo assim: vocês fizeram mal. Por que que Jesus diz? Porque para Jesus, fazer o mal não é fazer coisas más, é ter más intenções no coração. Alguém pode fazer uma coisa boa com má intenção. Aliás, o que é ironia? Ironia é você estar querendo falar alguma coisa boas e pesadas para alguém, mas você fala uma coisa bonitinha. A coisa em si é bonitinha, mas a intenção do coração é má. Às vezes você elogia alguém, mas você está querendo dar uma dentada na pessoa. A palavra é boa, mas a intenção é má. Aliás, Jesus estabelece um conceito de pecado na Bíblia que deixa todos nós em condição complicada. Porque Jesus diz que o pecado não acontece quando você realiza uma coisa. O pecado acontece quando ele nasce no seu coração. Por exemplo, Jesus vai dizer assim, ensinando aos discípulos, que o pecado, por exemplo, da infidelidade, não acontece quando um homem adultera com uma mulher, ou uma mulher adultera com um homem. O pecado do adultério acontece quando alguém deseja no seu coração. Desejou no coração, para Jesus já pecou. E já cometeu adultério. Então, se você olhar para dentro da sua mente hoje, a quantidade de coisas que você já pensou, e você está morrendo de vergonha agora, e todos nós somos assim, você vai lembrar que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Jesus coloca a gente tudo no mesmo lugar. Agora, sabe para que Ele coloca a gente no mesmo lugar? Não é para ficar acusando a gente. Não é para ficar humilhando a gente. É para pegar a misericórdia de Deus e falar assim: olha, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale muita coisa, mas eu continuo te amando. Você pecou, mas eu já te perdoei. E eu espero que você tenha uma novidade de vida agora. Viva uma vida nova para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a oração de Jabes, ele está pedindo isso. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre mim, porque se elas estiverem, o meu coração não será alcançado pelo mal. Diga assim comigo: Senhor Jesus, cuida do meu coração. Cuida dele. Ajuda a fechar as portas para o mal.
que é o menor sinal que algo ruim está entrando, eu vou parar de dar razão a mim mesmo e dar razão a... O nome disso é conversão a Deus. Agora preste atenção, a Bíblia mostra gente em que o momento da vida, a mão de Deus estava sobre a vida, e depois a mão de Deus foi tirada. Um exemplo disso é um homem chamado Saul, um rei. Quando ele é escolhido de rei, a mão de Deus está sobre ele. E tudo que ele faz é bom. A Bíblia vai dizer que Deus converte o coração de Saul. E ele começa a fazer coisas impulsionadas pelo Espírito de Deus. Mas chega um momento da vida dele que ele abandona Deus e quer viver independente. E aí começa uma série de desastres na vida de Saul. No momento que a mão de Deus se retirou das ações dele, do reinado dele, da vida dele, até as coisas boas que Saul tentava fazer se transformavam em desastres. Diga assim comigo: sem a mão de Deus, até as coisas boas podem se transformar em desastres. Terceira e última coisa que eu quero falar a vocês hoje aqui, que a oração de Jabes me ensina. Como hoje é um dia muitíssimo especial, é o Dia Internacional das Mulheres. Uma salva de palmas às mulheres que estão aqui. Sendo hoje o Dia Internacional das Mulheres, a gente não poderia deixar de citá-las na história da redenção. E como a mão de Deus esteve sobre a vida de mulheres impressionantes na Bíblia. Como é que a gente pode deixar de ver a mão de Deus conduzindo, por exemplo, a vida de Sara, esposa de Abraão? Uma mulher já na velhice, Deus promete a ela não só um filho, mas promete a ela ser a mãe de uma nação. Como não ver a mão de Deus sobre Rebeca, que também é uma mulher estéril, tanto quanto Sara, e Deus suscita de duas mulheres estéreis a nação de Israel. Como não enxergar a mão de Deus? Se você acha muito, como não olhar para a vida de Raquel, a esposa de Jacó? Também uma mulher estéril. E Deus suscita uma nação, Israel, de 3 mulheres que não poderiam ter filhos. Não se explica isso humanamente, só a mão de Deus estando sobre a vida delas. Mas principalmente a gente vê a mão de Deus conduzindo a vida de Maria, a mãe do nosso Salvador. Uma jovem palestina que há 2000 anos atrás estava num lugar obscuro lá da Palestina, quando o anjo de Deus se aproxima dela e diz assim: salve você, Maria, você é agraciada, a graça de Deus encontrou você. O Senhor está contigo, você vai ficar grávida e você dará luz a um menino e lhe porá o nome de Jesus. Sabe o que o anjo está falando para Maria? A mão de Deus está sobre você. E porque a mão de Deus está sobre você, vai acontecer algo extraordinário. Você foi escolhida entre milhões de mulheres para ser a mãe do Salvador do mundo. A mão de Deus está sobre você. Agora, sabe o que me impressiona nessa jovem? Os historiadores dizem que Maria provavelmente tinha alguma coisa entre 16 e 17 anos de idade. Uma adolescente. Ela vê um anjo dizendo para ela não casada, que ela vai ser mãe de um menino, e esse menino vai salvar o mundo. Tenta imaginar isso na cabeça de uma adolescente de 16 anos. Eu acho que se fosse uma adolescente dos dias de hoje, ela olhar para o anjo e falar assim: anjo, legal, beleza isso que você está fazendo, mas eu preciso começar a faculdade amanhã.
Depois da faculdade eu vou ter que fazer uma pós-graduação. Depois eu vou embarcar num doutorado. Depois que eu embarcar num doutorado, eu vou precisar me firmar profissionalmente em algum lugar, me realizar profissionalmente. Depois de tudo isso, eu preciso achar um bom partido para casar. E depois que eu resolver tudo isso, beleza, eu estou disponível para o que você está falando aí. Mas olha a confiança dessa jovem adolescente. Maria é daquelas pessoas extraordinárias na Bíblia Sagrada, que ela sabia que todos esses outros lugares não eram seguros. Eram tentadores como sonhos, mas não eram seguros. Maria é uma daquelas mulheres que tem a clara compreensão que o lugar mais seguro do mundo para você estar é no centro da vontade de Deus. Aliás, diga isso comigo para você não esquecer: o lugar mais seguro não é a melhor profissão, não é a melhor universidade, não é ter muito dinheiro, não é ter muita influência. O lugar mais seguro para eu estar é no centro da vontade de Deus. Amém, gente? E Maria dá uma resposta das mais espetaculares da Bíblia. Quando o anjo termina de falar, ela diz assim: eu sou a tua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que resposta extraordinária! Porque eu fico pensando que nos nossos dias a gente entra nessa de questionar Deus. Deus promete alguma coisa para a gente fica questionando Deus: mas Deus, como é que o Senhor vai fazer? Quando é que o Senhor vai fazer? De que forma o Senhor vai fazer? Mas Maria não entra nessa. Ela fala assim: eu sou a tua serva. O Senhor está dizendo que a tua mão vai estar sobre mim, então eu acredito que a tua mão esteja sobre mim. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Era essa a percepção que Jabes ora: que a tua mão, Senhor, esteja comigo. Eu posso abrir mão de qualquer coisa na vida, mas jamais vou abrir mão da tua mão estar sobre a minha vida. Eu quero ser abençoado. Se o Senhor quiser me dar influência, eu quero. Mas nada disso terá valor se a tua mão não estiver sobre a minha vida e conduzindo os meus passos. Eu termino essa mensagem de hoje dizendo que Deus espera ouvir orações ousadas como essa de Jabes, ou respostas ousadas como de Moisés e de Maria. Deus está buscando pessoas com esse espírito extraordinário de Jabes, de abrir mão de qualquer coisa, de abrir mão de fama, de abrir mão de sucesso, se necessário abrir mão de carreira, de dinheiro, de reconhecimento humano, se abrir mão de tudo isso, se isso não for direcionado pela mão de Deus sobre a sua vida. Foi assim que Jabes orou e Deus ouviu a sua oração. Foi assim que Moisés orou e Deus o elevou como um dos maiores homens da história humana. Você já pensou se Moisés caísse nessa de falar: Deus, o Senhor está me chamando para conduzir um povo, mas eu sou o príncipe do Egito, eu sou o sucessor do faraó, só depois que eu chegar lá é que eu vou ouvir o que o Senhor está falando. Quantos nomes de faraós você conhece hoje? Talvez um Tutancâmon da vida, um Ramsés, aí parou por aí. Os outros você não conhece, mas o nome de Moisés cada vez é maior. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Deus continua procurando pessoas assim, gente de família complicada, gente em crise, gente que não tem estrutura, gente que não tem esperança, mas gente que se levanta e fala assim: Senhor, eu não tenho nada, mas se o Senhor precisa de alguém para começar a fazer alguma coisa, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor quer me abençoar, me abençoa mesmo, porque eu quero repartir para um monte de gente. O Senhor quer me dar influência, quer me dar um cargo, quer me dar uma posição de influência, de direção, me dá mesmo, porque a hora que o Senhor me der, eu vou
conhecida. Deus está procurando pessoas que aprendam a descansar debaixo das potentes mãos de Deus. Você pode fazer e ser qualquer coisa, mas se você não estiver debaixo das mãos do Altíssimo, nada do que você fizer, mesmo que tenha sucesso, vai preencher o íntimo do seu ser. Mas a boa notícia é que Deus está hoje, através do seu Espírito, procurando gente como Jabes, gente cujo nome não ajuda muito, cuja história de vida não ajuda muito, gente que não tem muitas capacitações, mas gente que fala assim: Senhor, aqui estão os meus dons, aqui estão as minhas habilidades, aqui está a minha influência, aqui estão os meus recursos, aqui está a minha família, aqui está a minha carreira, e tudo isso eu coloco aos pés da cruz. Não são mais meus, são teus. Como Maria dizer: sou a tua serva, faça de mim aquilo que é a tua vontade. Amém, gente? Amém. Será que nós somos capazes de orar assim nessa noite? Amém. Será que Deus vai encontrar alguns Jabes aqui nessa noite? Eu não sei como se chama o feminino de Jabes. A gente tentou identificar aqui domingo, parece que não conseguimos. Talvez você seja uma Jabezita, uma Jabanete, uma Jabiroba. Eu não sei, mas seja lá o que for, Deus está procurando gente ousada, que fala: Senhor, pode me abençoar, me coloca debaixo das suas mãos. O Senhor vai ver o que uma mulher cheia do Espírito Santo pode fazer. O Senhor vai ver, e o mundo vai ver o que um jovem cheio do Espírito Santo pode fazer. O Senhor vai ver o que um profissional cheio do Espírito Santo pode fazer. O Senhor vai ver, e o mundo vai ver o que um empresário cheio do Espírito Santo pode fazer. O Senhor vai ver o que um aluno de uma escola pública pode fazer se ele for cheio do Espírito Santo. Pode me abençoar se a tua